Bem-vindos. Os maias deixaram para nós, os habitantes do planeta Terra de hoje, uma mensagem escrita em pedra. Uma mensagem que contém 7 profecias. Uma parte de alerta e uma parte de esperança. A mensagem de alerta profetiza o que vai acontecer nesses tempos em que vivemos. A mensagem de esperança nos fala sobre as mudanças que devemos efetuar em nós mesmos para impulsionar a humanidade para uma nova era. A era da mulher, a era das mães, a era da sensibilidade. Todos nós, de uma maneira ou de outra, sentimos que estamos começando a viver os tempos do Apocalipse. Todos sentimos a guerra. Guerra pelo petróleo. Guerra pela paz. A cada dia, há mais erupções vulcânicas. A poluição gerada por nossa tecnologia chegou a índices alarmantes. Estamos enfraquecendo a camada de ozônio que nos protege das radiações do Sol. Estamos contaminando o planeta com nossos dejetos industriais e nosso lixo. A devastação dos recursos naturais está acabando com as fontes de água e com o ar que respiramos. O clima mudou e as temperaturas aumentaram de maneira impressionante. Geleiras e campos nevados estão derretendo. Grandes inundações se sucedem em todo o mundo. Enormes tornados puseram em perigo a Flórida e gigantescos furacões devastaram a América Central. O caos informático nos ameaça. A pobreza generalizada pelos efeitos do caos econômico é sentida em quase todos os países do mundo. Todos nós procuramos respostas e um caminho seguro para os tempos em que vivemos. Reconhecemos, a partir dos problemas que enfrentamos diariamente, que não estamos vivendo em harmonia. Muitas religiões elaboraram profecias a respeito do que está acontecendo. A Bíblia anunciou que quando todos esses fatos acontecessem ao mesmo tempo, estariam chegando os tempos do Apocalipse. Os maias sabiam que isto ia acontecer exatamente nesses tempos. Por isso deixaram orientações para que cada um de nós, de maneira individual, contribua para levar a humanidade para o amanhecer da galáxia. Para uma nova era em que não haverá mais caos nem destruição. Eles nos deixaram 7 profecias em que falam de suas visões de futuro e do nosso presente. Estão baseadas nas conclusões de seus estudos científicos e religiosos sobre o funcionamento do universo. A primeira profecia fala do final do medo. Diz que nosso mundo de ódio e materialismo terminará no sábado, 22 de dezembro do ano 2012. Neste dia, a humanidade deverá escolher entre desaparecer como espécie pensante que ameaça destruir o planeta ou evoluir para a integração harmônica com todo o universo, compreendendo que tudo está vivo e consciente, que somos parte desse todo e que podemos existir em uma nova era de luz. A primeira profecia diz que a partir de 1999, restam-nos 13 anos,
Só 13 anos para realizar as mudanças de consciência e atitude de que eles nos falam, para que possamos nos desviar do caminho de destruição pelo qual avançamos em direção a um outro que abra nossa consciência e nossa mente para nossa integração com tudo o que existe. Os maias sabiam que nosso Sol, eles o chamavam de Kinish Ahau, é um ser vivo que respira e que a cada certo tempo se sincroniza com o enorme organismo em que existe. Que ao receber uma manifestação de luz do centro da galáxia, brilha mais intensamente, produzindo em sua superfície o que nossos cientistas chamam de erupções solares e mudanças magnéticas. Eles dizem que isso acontece a cada 5.125 anos. Que a Terra se vê afetada pelas mudanças no Sol mediante um deslocamento de seu eixo de rotação. Previram que, a partir deste movimento, aconteceriam grandes desastres. Para os maias, os processos universais, como a respiração da galáxia, são cíclicos e nunca mudam. O que muda é a consciência do homem, que passa através deles sempre em um processo em direção à mais perfeição. Com base em suas observações, os maias previram que a partir da data inicial de sua civilização, desde o quarto Ahau, oitavo Kunku, isto é, desde o ano 3113 a.C., 5.125 anos no futuro, ou seja, no sábado, 22 de dezembro do ano 2012, o Sol, ao receber um forte raio sincronizador proveniente do centro da galáxia, mudará sua polaridade e produzirá uma gigantesca labareda radiante. Para esse dia, a humanidade deve estar preparada para atravessar a porta que os maias nos deixaram, transformando a civilização atual, baseada no medo, em uma vibração muito mais alta de harmonia. Só de maneira individual podemos atravessar a porta que permite evitar o grande desastre que o planeta vai sofrer, para dar início a uma nova era, um sexto ciclo do Sol. Os maias asseguravam que sua civilização era a quinta iluminada pelo Sol, Kinish Ahau, o quinto grande ciclo solar. Que antes havia existido sobre a Terra outras 4 civilizações, que foram destruídas por grandes desastres naturais. Achavam que cada civilização é só um degrau na ascensão da consciência coletiva da humanidade. Para os maias, no último desastre, a civilização havia sido destruída por uma grande inundação, que deixou alguns poucos sobreviventes, dos quais eles eram seus descendentes. Pensavam que, ao conhecer o final desses ciclos, muitos seres humanos se preparavam para o que vinha e que, graças a isso, haviam conseguido conservar sobre o planeta a espécie pensante, o ser humano. Eles nos dizem que a mudança dos tempos permite subir um degrau na evolução da consciência. Podemos nos dirigir a uma nova civilização, que manifestará maior harmonia e compreensão para todos os seres humanos. A primeira profecia nos fala do tempo do não-tempo. Um período de 20 anos chamado Katum. Os últimos 20 anos desse grande ciclo solar de 5.125 anos. Quer dizer, desde 1992 até o ano 2012. Profetizaram que durante esse tempo, manchas do vento solar cada vez mais intensas apareceriam no Sol. Que desde 1992 a humanidade entraria em um último período de grandes aprendizagens, de grandes mudanças. Que nossa própria conduta de depredação e contaminação do planeta contribuiria para que essas mudanças acontecessem. A primeira profecia diz que estas mudanças vão acontecer para que possamos entender como funciona o universo e para que avancemos a níveis superiores, deixando para trás o materialismo e nos libertando do sofrimento. O livro sagrado maia Chilam Balam diz: no 13º Ahau, no final do último Katum, o Itzá será arrastado e rodará Tanká.
Haverá um tempo em que estarão sumidos na escuridão, e depois virão, trazendo sinal futuro, os homens do sol. A terra despertará pelo norte e pelo poente. O Itzá despertará. A primeira profecia anunciou que 7 anos depois do início do último Catum, quer dizer, em 1999, começaria uma época de escuridão que todos nós enfrentaríamos com nossa própria conduta. Disseram que as palavras de seus sacerdotes seriam escutadas por todos nós como uma orientação para o despertar. Eles falam desta época como o tempo em que a humanidade entrará no grande salão dos espelhos. Uma época de mudanças, para que o homem enfrente a si mesmo, para fazer com que ele entre no grande salão dos espelhos e se veja. Para que ele veja e analise seu comportamento com ele mesmo, com os demais, com a natureza e com o planeta onde vive. Uma época para que toda a humanidade, por decisão consciente de cada um de nós, decida mudar e eliminar o medo e a falta de respeito de todas as nossas relações. A segunda profecia maia anunciou que o comportamento de toda a humanidade mudaria rapidamente a partir do eclipse do Sol de 11 de agosto de 1999. Naquele dia, vimos como um anel de fogo se recortava contra o céu. Foi um eclipse sem precedentes na história, pelo alinhamento em cruz cósmica com centro na Terra de quase todos os planetas do Sistema Solar. Eles se posicionaram nos 4 signos do zodíaco, que são os signos dos 4 evangelistas, os 4 guardas do trono que protagonizam o Apocalipse segundo São João. Além disso, a sombra que a Lua projeta sobre a Terra atravessou a Europa, passando por Kosovo, depois pelo Oriente Médio, pelo Irã e Iraque, e posteriormente dirigiu-se ao Paquistão e à Índia. Com sua sombra, ele parecia prever uma área de guerras e conflitos. Os maias sustentavam que a partir desse eclipse, o homem perderia facilmente o controle de suas emoções, ou então alcançaria sua paz interior e tolerância, evitando os conflitos. Então, vivemos em uma época de mudanças, que é a antessala de uma nova era. A noite fica mais escura antes do amanhecer. O fim dos tempos é uma época de conflitos e grandes aprendizagens, de guerras, separação e loucura coletiva, que vai gerar, por sua vez, processos de destruição, de sofrimento e evolução. A segunda profecia indica que a energia que se recebe do centro da galáxia aumentará e acelerará a vibração em todo o universo para conduzi-lo a uma maior perfeição. Isso produzirá mudanças físicas no Sol, na Terra e mudanças psicológicas no ser humano, alterando seu comportamento e sua forma de pensar e sentir. Serão transformadas as relações e os modos de comunicação, os sistemas econômicos, sociais, de ordem e justiça. Serão mudadas as convicções religiosas e os valores que aceitamos hoje. O ser humano irá defrontar-se com seus medos e angústias para solucioná-los. E desse modo, poderá sincronizar-se com os ritmos do planeta e do universo. A humanidade irá concentrar-se em seu lado negativo e poderá ver claramente as coisas ruins que está fazendo. Esse é o primeiro passo para mudar de atitude e conseguir a unidade que permite o surgimento de consciência coletiva. Serão incrementados os acontecimentos que os separam, mas também os que nos unem. A instabilidade emocional, o medo, a agressão, o ódio, as famílias em dissolução, os enfrentamentos por ideologia, religião, modelos de moralidade ou nacionalismo. Simultaneamente, mais pessoas encontrarão a paz, aprenderão a controlar suas emoções, haverá mais respeito,
serão mais tolerantes e compreensivas, e encontrarão o amor e a unidade. Surgirão homens com altíssimo nível de energia interna, pessoas com sensibilidade e poderes intuitivos para a salvação. Mas também aparecerão farsantes que só pretenderão obter lucro econômico às custas do desespero alheio. Os maias previram que em 1999 começaria a era do tempo do não-tempo, uma etapa de mudanças rápidas, necessárias para renovar os processos geológicos, sociais e humanos. Ao final do ciclo, cada um será seu próprio juiz. Quando o ser humano ingressar no grande salão dos espelhos para examinar tudo o que fez na vida. Ele será classificado pelas qualidades que tenha conseguido desenvolver na vida, sua maneira de agir, dia após dia, seu comportamento com seus semelhantes e seu respeito pelo planeta. Todos irão se posicionar segundo o que sejam. Os que conservam a harmonia entenderão o que acontece como um processo de evolução no universo. Por outro lado, haverá outros que, por ambição, medo ou frustração, culparão os outros ou Deus pelo que acontecerá. Serão geradas situações de destruição, morte e sofrimento. Mas elas também darão lugar a circunstâncias de solidariedade e respeito pelos semelhantes, de unidade com o planeta e o cosmos. Isso significa que o céu e o inferno estarão se manifestando ao mesmo tempo e que cada ser humano viverá em um ou em outro, dependendo de seu próprio comportamento. No céu, com a sabedoria para transcender voluntariamente o que acontece. No inferno, com a ignorância para aprender com o sofrimento. Duas forças inseparáveis. Uma que entende que no universo tudo evolui no sentido da perfeição, que tudo muda. Outra, envolta em um plano material que só alimenta o egoísmo. Na época da mudança dos tempos, todas as opções estarão disponíveis, praticamente sem censura de nenhum tipo. E os valores morais serão mais frouxos que nunca, para que cada um se manifeste livremente como é. A segunda profecia afirma que se a maioria dos seres humanos muda seu comportamento e se sincroniza com o planeta, serão neutralizadas as mudanças drásticas que são descritas nas seguintes profecias. Devemos estar conscientes de que o ser humano sempre decide seu próprio destino, especialmente nesta época. As profecias são apenas advertências para que tomemos consciência da necessidade de mudar de rumo para evitar que se transformem em realidade. A terceira profecia diz que uma onda de calor aumentará a temperatura do planeta, produzindo mudanças climáticas, geológicas e sociais, em uma magnitude sem precedentes e a uma velocidade assombrosa. Os maias dizem que o aumento da temperatura se dará pela combinação de vários fatores, alguns deles gerados pelo ser humano, que em sua falta de sincronismo com a natureza, só pode produzir processos de autodestruição. Outros fatores serão gerados pelo Sol, que ao acelerar sua atividade pelo aumento de sua vibração, produz mais irradiação, aumentando a temperatura do planeta. Cada um de nós, de uma forma ou de outra, ajudou a desflorestar o planeta ou a contaminá-lo. Com os nossos automóveis, jogando lixo nas ruas ou nos parques públicos, contribuindo para que o clima da Terra se volte contra nós. As mudanças já estão ocorrendo, mas como estão acontecendo muito lentamente, nós nos adaptamos a elas e nem as percebemos. O processo global de industrialização que teve lugar no século XX contaminou dramaticamente a atmosfera com suas emissões de gases tóxicos.
A chamada chuva ácida, um subproduto da queima de carvão ou derivados do petróleo e das emissões de sulfetos e óxidos de nitrogênio na indústria, tem lugar no mundo todo e concentra-se nas áreas urbanas. Corrói os monumentos e pontos, destrói a pintura externa, mata os bosques, causa danos à vida marinha e aos solos cultivados, transforma a água potável em tóxica e reduz a visibilidade. As chaminés contaminantes de milhares de fábricas, indiferentes ao dano que provocam, modificaram as temporadas de chuvas, as estações e o clima. Em milhões de lugares do planeta, ainda se cozinha com carvão e lenha, criando fogueiras que emitem grandes quantidades de fumaça, cinzas, vapor de água e gás carbônico. Tudo isso deu lugar ao aparecimento do efeito estufa, pois as concentrações de partículas de carbono que queimam flutuando na atmosfera reagem quimicamente com os bióxidos, aumentando a sujeira e a temperatura. O ar que respiramos está cheio de partículas de monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e de metano. Produtos resultantes da combustão de gasolina nos motores de milhões de veículos e de milhares de usinas térmicas de geração de eletricidade. A depredação de selvas para transformá-las em terras de cultivo ou para ampliar as cidades transformou-se em uma prática comum. Os bosques que purificam o ar ao transformar o gás carbônico em oxigênio são incendiados. O ser humano não é consciente do mal que está causando ao planeta, nem que é preciso plantar para repor a vegetação que consome. O planeta transformou-se em um grande depósito de lixo. Enviamos contêineres com resíduos radioativos para o fundo do mar. Carregamos navios inteiros com resíduos não degradáveis. As variações climáticas, consequência das atividades danosas do ser humano e das mudanças no comportamento do Sol, produzem uma alteração nas chuvas. Diminui sua quantidade, intensidade e regularidade. O aumento da temperatura produzirá fortes ventos, furacões e tufões. Os furacões são tormentas gigantescas e violentas, um redemoinho de destruição e morte. São chamados de furacão em homenagem ao deus do mal dos aborígenes do Caribe. O furacão Mitch e os fenômenos associados ao El Niño são evidências da tendência para os grandes desastres causados pelo clima. O sistema hídrico é fundamental, pois 70% da superfície da Terra é coberta por água. Com o aumento da temperatura, diminuirá a umidade relativa do ambiente, o que trará como consequência menos nuvens no céu e maior exposição ao sol, agravando assim o problema. Assim será evaporada a água dos solos, produzindo-se grandes secas e muitos incêndios florestais em todo o planeta. A falta de água produzirá graves inconvenientes em toda a vegetação, reduzindo seu crescimento e diminuindo consideravelmente o tamanho das colheitas. Ao reduzir-se a quantidade de água da chuva, diminuirá também o fluxo dos açudes e lagos, criando sérios problemas a toda a fauna da Terra. Tudo isso causará um forte impacto na economia. Haverá desabastecimento e muitos produtos que dependem do clima, como a água, as folhagens, os cereais, o pescado e a geração de energia elétrica, terão aumentos vertiginosos de preço. Serão épocas de racionamento de eletricidade, de fome e descontentamento social. Aumentará o número de pragas e insetos e as doenças tropicais como a malária. O comportamento do ser humano será crucial para suportar o aumento geral da temperatura causada por sua própria conduta inconsciente e depredadora. A quarta profecia maia diz que o aumento da temperatura do planeta, causado pela conduta antiecológica do ser humano e por uma maior atividade do Sol, provocará um derretimento do gelo nos polos. Se o Sol aumentar seus níveis de atividade acima do normal, haverá uma maior produção de vento solar, mais erupções maciças desde a coroa do Sol, um aumento da irradiação e um incremento na temperatura do planeta. Os maias basearam-se no giro de 584 dias do planeta Vênus para efetuar seus cálculos solares. Vênus é um planeta facilmente visível no céu, pois sua órbita está entre a Terra
e o Sol. Eles deixaram registrado em seu códice Dresde que, a cada 117 giros de Vênus, marcados cada vez que o planeta aparece no mesmo ponto no céu, o Sol sofre fortes alterações e aparecem enormes manchas ou erupções de vento solar. Advertiram que a cada 1.872.000 quenes, ou 5.125 anos, são produzidas alterações ainda maiores, e que quando isso ocorre, o ser humano deve estar alerta. É o presságio de mudanças e destruição. No Códice Dresde, também figura o número 1.366.560, que tem uma diferença de um catum, 20 anos, com o número que aparece no Templo da Cruz. No Templo da Cruz, em Palenque, está entalhado na pedra o número 1.359.540 quines. A diferença que ele tem com o anotado no Código Dresde é de 20 anos, ou um datum. É um período de tempo que eles não chamavam de o tempo do não-tempo, e é o que estamos vivendo desde 1992. As mudanças na atividade do Sol serão mais fortes, posto que as proteções que temos em todo o planeta estão ficando mais fracas. O escudo eletromagnético que nos protege está diminuindo em sua intensidade. A produção de ozônio na ionosfera, que impedia a chegada de raios ultravioletas, já diminuiu. E já apareceram alguns buracos enormes sobre os polos, permitindo a chegada dos raios do Sol à superfície do planeta. A atividade do ser humano está alterando a composição da atmosfera, produzindo o chamado efeito estufa, que impede a saída do calor e aumenta a temperatura. Todos esses fenômenos, ao ocorrer simultaneamente, produzirão alterações no clima e um aumento da temperatura nos mares, o que derreterá mais rapidamente o gelo nas calotas polares. Isso causará um aumento no nível dos mares, produzindo inundações nas terras costeiras e a modificação morfológica dos continentes onde vivemos. Os maias previram que esta seria a forma como o planeta se limparia e teria muitas áreas verdes por todas as partes. O aumento da temperatura já começou. Relatórios científicos de diversas fontes confirmam. Estudos realizados pela Universidade de Colorado concluem que as geleiras e os picos nevados de todo o mundo estão diminuindo seu volume notavelmente, como resultado do aumento geral da temperatura do planeta. O maior pico nevado da África, no Monte Quênia, perdeu 92% de sua massa. Os picos nevados do Monte Kilimanjaro sofreram uma redução de 73%. Na Espanha, em 1980, havia 27 picos nevados. Hoje o número foi reduzido para 13. Nos Alpes europeus e no Cáucaso, na Rússia, eles diminuíram 50%. E na Nova Zelândia e nos montes Tian Shan, entre a Rússia e a China, houve uma diminuição de 26%. Os cálculos preliminares do estudo dizem que, se as mudanças continuarem no mesmo ritmo, em 50 anos não haverá picos nevados em nenhuma parte do mundo. Na Antártida, a situação é ainda mais grave. O pico nevado Pine Island está se derretendo a partir de seu centro, não a partir de suas bordas. É sabido que quando um açude ou um lago gelado começa a se derreter, ele sempre o faz a partir de seu centro. A temperatura na Antártida aumentou 2,5 graus centígrados nos últimos 25 anos. E está aparecendo vegetação em locais onde antes não existia nada mais que gelo. – 50% da população do mundo vive perto do mar. Por isso, milhões de pessoas serão afetadas e deslocadas de seus lares. 1998 estabeleceu recordes de altas temperaturas que ficaram dentre as mais altas nos últimos 600 anos.
No entanto, um aumento da temperatura, como o que vem ocorrendo, não muda rapidamente os níveis de água em todo o planeta. Será um processo que levará vários anos. A única coisa que poderia mudá-los seria uma mudança súbita na posição da crosta terrestre sobre seu núcleo central. Isso já ocorreu várias vezes no planeta ao mudar a posição dos polos. Sabemos que muitas coisas que não queremos que aconteçam e que causam grandes tragédias acabam acontecendo. Devemos nos concentrar em produzir resultados positivos de nossas ações e, ao mesmo tempo, crescer com as dificuldades que encontrarmos. Devemos assumir a vida e tomar nossas decisões de maneira consciente. Devemos abrir os olhos às possibilidades que podem nos trazer um mundo em que todos culpam os outros pelo que acontece. Todas as profecias procuram uma mudança na mente do ser humano, pois o universo está gerando todos esses processos para que a humanidade se expanda pela galáxia, compreendendo sua integridade fundamental com tudo que existe. A quinta profecia diz que todos os sistemas baseados no medo, sobre os quais está fundamentada a nossa civilização, se transformarão simultaneamente com o planeta e com o ser humano, para dar lugar a uma nova realidade de harmonia. O ser humano está convencido de que o universo existe só para ele, que a humanidade é a única expressão de vida inteligente e, por isso, age como um depredador de tudo que existe. Os sistemas falharão para que o ser humano enfrente-se a si mesmo, para que ele veja a necessidade de reorganizar a sociedade e continuar no caminho da evolução, que nos levará a entender a criação. Neste momento, praticamente todas as economias do mundo estão em crise e foi desencadeada uma onda especulativa em todas as partes. Em apenas um dia, US$ 1,5 trilhão muda de mãos nos mercados financeiros internacionais. 15% de queda nos mercados fazem desaparecer uma riqueza equivalente à produção anual de todas as fábricas dos Estados Unidos. Desde 1995, a economia mundial não é mais dominada pelo intercâmbio de automóveis, aço, trigo e outros bens e artigos reais, mas pelo intercâmbio de divisas, ações e títulos de crédito. Quer dizer, de riqueza virtual com a qual é muito fácil especular. A síndrome do cartão de crédito transformou-se em um mal comum. O ser humano assume uma dívida superior ao que ganha, pondo sua economia pessoal na corda bamba. E isso se reflete em todos os níveis. A especulação em torno do capital financeiro levou a uma situação econômica muito mais delicada que a de 1929, antes da queda da Bolsa em 1930. Quase todas as economias do mundo estão com problemas. Especulação financeira e os salva-vidas governamentais com dinheiro de bancos que estão à beira da falência dificultam ainda mais todo esse processo. Existem então situações de alto risco no sistema econômico e no sistema de controle de informações. E se a isso acrescentarmos o aumento na atividade do Sol, que pode causar danos irreparáveis nos satélites, a situação se complica. Com as labaredas solares, recebemos uma dose incomum de raios ultravioletas, que expandem a atmosfera superior da Terra, diminuindo a pressão que existe sobre os satélites que estão a baixa altura. Isso faz com que eles reduzam sua órbita para uma outra muito mais rápida. Perderemos o contato temporal com eles, na melhor das hipóteses, e serão interrompidas todas as comunicações por satélite do planeta. Também pode acontecer que os 19.000 objetos que se encontram na órbita da Terra, ao receber uma alta dose de eletromagnetismo do Sol,
tenham seus componentes eletrônicos danificados e deixem de funcionar para sempre. Ao afetar-se a ionosfera pelas extraordinárias emissões solares, produzem-se alterações em todas as comunicações de rádio e televisão, porque é nessa camada da atmosfera onde são transmitidas e refletidas as diferentes frequências. Portanto, a economia e as comunicações são sistemas muito frágeis e interconectados com todos os outros. A rede elétrica é especialmente sensível às labaredas solares, como ocorreu durante 9 horas em todo o Quebec, no Canadá, em 1989. O sistema de eletricidade é a coluna vertebral de nossas sociedades contemporâneas. Se um falhar, falharão um atrás do outro, como pedras de dominó derrubando consecutivamente todos os outros sistemas. Dizem que um sistema é tão forte quanto o mais fraco de seus componentes ou elos. Imaginemos como reagiria a nossa sociedade a todos esses acontecimentos simultâneos. A comida começaria a ficar escassa. As comunicações seriam impossíveis. O tráfico enlouqueceria em todas as cidades. A economia ficaria paralisada. A maioria das pessoas perderia o juízo e teriam início a desordens civis que, pela quantidade de pessoas envolvidas, ultrapassariam todas as expectativas e os controles civis ou militares dos governos. Essa situação de descontrole total modificaria para sempre todos os sistemas da sociedade. Os sistemas religiosos, baseados em um Deus que infunde medo, também entrariam em crise. Surgirá um único caminho espiritual comum para toda a humanidade, que terminará com todos os limites estabelecidos entre as diferentes maneiras de se ver Deus. O novo dia galáctico é anunciado por todas as religiões e cultos como uma época de luz, paz e harmonia para toda a humanidade. É claro então que tudo que não produza esse resultado deve desaparecer ou transformar-se. A nova época de luz não pode ter uma humanidade baseada na economia militar de imposição de verdades pela força. A sexta profecia maia diz que nos próximos anos aparecerá um cometa, cuja trajetória colocará em perigo a própria existência do ser humano. Os maias viam os cometas como agentes de mudança, que vinham para pôr em movimento o equilíbrio existente, para que certas estruturas se transformem, permitindo a evolução da consciência coletiva. Todas as coisas têm um lugar que lhes corresponde. Todas as circunstâncias, mesmo as mais adversas, são perfeitas para gerar compreensão sobre a vida, para desenvolver a consciência sobre a criação. Por isso, o ser humano está enfrentando constantemente situações inesperadas que geram sofrimento a ele. É um modo de conseguir que ele reflita sobre sua relação com o mundo e com os outros. Assim, ao longo de muitas experiências em muitas vidas, ele entenderá as leis universais da razão e da criação. Para os maias, Deus é a presença da vida. Tem todas as formas e sua presença é infinita. O cometa de que fala a sexta profecia foi também anunciado por muitas religiões e culturas. Por exemplo, na Bíblia, no livro das Revelações, onde recebe o nome de Absinto. Se o cometa aparecer, é possível que sua trajetória o leve a chocar-se com a Terra, ou então que, por meios físicos ou psíquicos, conseguiremos desviar sua trajetória. Os cometas sempre fizeram parte do sistema solar. Milhares de resíduos atravessam, cruzam, roçam, vão e voltam periodicamente, e inclusive chocam-se com os planetas que se movem sempre tranquilos em órbitas regulares ao redor do Sol. A comunidade científica aceita que há 65 milhões de anos, no Cretáceo Terciário, um cometa caiu em Chicxulub, no Oceano Atlântico, em frente à península de Yucatán, causando a extinção dos dinossauros. Sua cratera, de 180 quilômetros de diâmetro, tem altas concentrações de irídio, um elemento muito raro na Terra, mas comum nos asteroides. Associou-se o aparecimento dos cometas a situações difíceis, como a que coincidiu com a erupção do vulcão Vesúvio, que destruiu Pompeia e Herculano no ano 79 de nossa era.
ou com a queda do rei Harold por Guilherme, o Conquistador, na Inglaterra em 1066, que foi registrado no tapete de Bayeux. Causaram pânico coletivo, como o Halley em 1910. Naquela época, presumiu-se que sua cauda era de um gás venenoso, o cianureto. Foram vendidas milhões de pílulas para que as pessoas se protegessem dele. Foram também causadores de suicídios coletivos, como o dos 39 membros do culto da Porta do Céu em 1997, que acreditaram que o enorme cometa Hale-Bopp, com 40 quilômetros de diâmetro, vinha buscá-los. Vamos partir deste planeta. Os cometas sempre geraram controvérsias, mas talvez nunca tanta como em 1456, quando reapareceu o cometa Halley, e foi considerado um agente do diabo que deveria ser expulso dos céus, sendo excomungado pelo Papa Calixto III. Foi Isaac Newton que descobriu que a gravidade mantém os planetas girando em órbitas definidas ao redor do Sol. E Edmund Halley, seu contemporâneo, utilizou esses cálculos para determinar as órbitas dos cometas, anunciando que a cada 76 anos o cometa Halley regressaria. Por esse motivo, ele leva o seu nome. Os cometas também causaram desastres regionais, como na Sibéria, sobre o rio Tunguska. Um asteroide de aproximadamente 50 metros de diâmetro explodiu no ar em 1908, destruindo instantaneamente 2.000 quilômetros de um bosque denso. Alguns aproximaram-se bastante da Terra, como o cometa Iras-Araki-Alcock, que em 1983 aproximou-se a 6 milhões de quilômetros e poderia ter causado uma explosão maior do que se explodissem simultaneamente todas as bombas atômicas existentes. Os maias sempre estudaram e registraram os eventos do céu. Seu alerta foi prevenir o ser humano sobre os perigos de não conhecer as órbitas e os períodos de grandes resíduos que se cruzam com a trajetória conhecida da Terra. Eles sabiam que para o homem moderno, descobrir com antecedência um asteroide tão grande que pudesse causar sua extinção e então desviá-lo, seria uma das maiores façanhas da história humana e um fato crucial que nos uniria como espécie. Antigamente, a esfera celeste era o domínio dos deuses. O aparecimento inesperado de um objeto desconhecido que dominava a noite era motivo de medo e misticismo. Por esse motivo, os maias construíram observatórios dedicados a estudar os fenômenos. Eles queriam entender seus movimentos imprevisíveis no céu, especialmente depois de terem estabelecido as posições dos planetas e das estrelas. O perigo iminente nos obrigaria a construir um nível de cooperação internacional, a estabelecer um sistema de comando e controle acima dos países, e uma estrutura de comunicação mundial. Seria a única maneira pela qual os países abririam mão de sua soberania a uma entidade como as Nações Unidas, dando origem a um governo mundial para o bem comum. Seria um caminho para aprender a transcender a separação, que é a base de nossa sociedade. A sétima profecia maia nos fala do momento em que o sistema solar, em seu giro cíclico, sai da noite para entrar no amanhecer da galáxia. Ela nos diz que nos 13 anos que vão desde 1999 até 2012, a luz, emitida desde o centro da galáxia, sincroniza todos os seres vivos e permite a eles concordar voluntariamente com uma transformação interna que produz novas realidades. E que todos os seres humanos têm a oportunidade de mudar e romper suas limitações, recebendo um novo sentido. A comunicação através do pensamento. Os seres humanos que voluntariamente encontrem seu estado de paz interior, elevando sua energia vital, levando sua frequência de vibração interior do medo para o amor, poderão captar e expressar-se através do pensamento, e com ele florescerá o novo sentido. A energia adicional do raio emitido por Hunabku ativa o código genético de origem divina nos seres humanos que estejam em alta frequência de vibração.
Este sentido ampliará a consciência de todos os seres humanos, gerando uma nova realidade individual, coletiva e universal. Uma das maiores transformações ocorrerá em nível planetário, porque todos os homens conectados entre si como um só todo darão nascimento a um novo ser na ordem galáctica. A reintegração das consciências individuais de milhões de seres humanos despertará uma nova consciência, na qual todos entenderão que fazem parte de um mesmo organismo gigantesco. A capacidade de ler o pensamento entre os seres humanos revolucionará totalmente a civilização. Desaparecerão todos os limites. Terminará a mentira para sempre, porque ninguém poderá ocultar nada. Começará uma época de transparência e de luz, que não poderá ser ofuscada por nenhuma violência ou emoção negativa. Desaparecerão as leis e os controles externos como a polícia e o exército, porque cada ser se fará responsável por seus atos, e não será preciso implementar nenhum direito ou dever pela força. Será formado um governo mundial harmônico, com os seres mais sábios e evoluídos do planeta. Não existirão fronteiras nem nacionalidades. Terminarão os limites impostos pela propriedade privada e não será necessário o dinheiro como meio de intercâmbio. Serão implementadas tecnologias para o controle da luz e da energia, e com elas se transformará a matéria, produzindo de maneira simples tudo o que for necessário, dando-se um basta à pobreza para sempre. A excelência e o desenvolvimento espiritual serão o resultado de seres humanos em harmonia que realizam as atividades com que vibram mais alto. Ao agir assim, eles expandirão sua compreensão sobre a ordem universal. Com a comunicação através do pensamento, aparecerá um supersistema imunológico que eliminará as vibrações baixas do medo, produzidas pelas enfermidades, prolongando cada vida dos seres humanos. A nova era não precisará da aprendizagem de contraste inverso, produzido pelas doenças e pelo sofrimento, que caracterizaram os últimos milhares de anos de história. Os seres humanos que consciente e voluntariamente encontrem sua paz interior entrarão em uma nova época de aprendizagem por contraste harmônico. A comunicação e a reintegração farão com que as experiências, as lembranças individuais e os conhecimentos adquiridos sejam disponíveis sem egoísmos para todos os outros. Será como uma internet em nível mental, que multiplicará exponencialmente a velocidade das descobertas, e serão criadas sinergias nunca antes imaginadas. Terminarão os julgamentos e os valores morais que mudam com as épocas, como a moda. Entenderemos que todos os atos na vida são uma maneira de alcançar uma maior compreensão e harmonia. O respeito será o elemento fundamental da cultura. Transformará o indivíduo e a comunidade e dará à humanidade a possibilidade de expandir-se pela galáxia. As manifestações artísticas, as ocupações estéticas e as atividades recreativas comunitárias ocuparão a mente do ser humano. Milhares de anos fundamentados na separação entre os homens que adoraram um Deus distante, que julga e castiga, irão se transformar para sempre. O ser humano viverá a primavera galáctica, o florescimento de uma nova realidade baseada na reintegração com o planeta e com todos os seres humanos. Nesse momento, compreenderemos que somos parte integral de um único organismo gigantesco e iremos nos conectar com a Terra, uns com os outros, com o nosso Sol e com a galáxia inteira. Todos os seres humanos entenderão que os reinos mineral, vegetal e animal
e em toda a matéria espalhada pelo universo em todas as escalas, desde um átomo até uma galáxia, são seres vivos, com uma consciência evolutiva. A partir do sábado, 22 de dezembro do ano de 2012, todas as relações serão baseadas na tolerância e na flexibilidade, porque o ser humano sentirá os outros seres humanos como outra parte de si mesmos. Nós vimos a cosmovisão maia da evolução do universo e as mensagens de alerta e esperanças que, contidas em 7 profecias, eles deixaram para todos os habitantes do planeta Terra desta época.